até porque a área de silagem não é minha praia, nunca escondi isso de ninguém que assiste a gente aqui, né? Então, eu acho que você tem muito a contribuir hoje para quem está assistindo aí nessa área. Então, fica aqui meu agradecimento. Muitíssimo obrigada. Ô, Janaína, eu que agradeço aí, me sinto lisonjeado aí da contente. Espero aí poder retribuir aí hoje e a gente conversando um pouquinho aí sobre silagem. Como para mim, a minha praia é silagem. Agora, forragem de cultura, para mim, pastagens, já não é a minha praia. Não, então, é bom que a gente se complementa, né? Por isso que é bom. Essas lives agora estão sendo tão boas para a gente aprimorar os conhecimentos, né? Está sendo muito bacana por causa disso. Rafael, se apresenta então aí para o pessoal, fala um pouquinho de como é que você enveredou por esse mundo da silagem, como que foi essa paixão. Tá joia. Bom, eu sou zootecnista, eu formei lá na Unesp, em Jaboticabal, no ano de 2005 eu me formei. Só que, por coincidência, eu e o Thiago, nós dividimos a mesma república lá em Jaboticabal. O Thiago Bernardes, o professor Thiago Bernardes, ele, quando eu entrei na graduação em Jaboticabal, ele entrou para fazer mestrado. E aí a gente morava numa mesma pensão, acabamos depois montando uma república. E aí um dia ele falou assim, viu, você não quer fazer estágio comigo? Eu falei, mas viu, mexer com silagem, Thiago? Não sei se dá futuro, não, né? Eu queria mexer com boi, né? Eu tava doido para... E aí acabei indo, né? Foi o professor Ricardo Reis foi meu orientador. E aí seguimos, né? Fiz minha iniciação científica lá com o Thiago, né? Sobre a orientação do professor Ricardo Reis. Trabalhei com o Gustavo Siqueira também. Sim. E aí, me formando, daí eu falei assim, fui para a Exalc. Daí lá na Exalc eu fiz mestrado e doutorado também nessa área de conservação de forragens. Fui orientado do professor Alexandre. Depois no doutorado foi orientado pelo professor Luiz Gustavo Núcio. E aí, e por isso estou aí na silagem desde então, né? Tive a oportunidade também de poder ir de trabalhar no campo, né? Já tenho 8 anos já trabalhando no campo, né? E consegui trabalhar também focando nessa área. Então é um pouquinho aí da minha história com conservação de forragens. Bacana demais. Então, na verdade, a gente até tinha conversado um pouquinho, né, Rafael, sobre essa questão dos inoculantes, tanta coisa dita por aí, tanta receita caseira, tantas coisas que a gente anda vendo. Inclusive, veio até uma pergunta dessa na caixinha que eu fiz lá, sobre a utilização de açúcar, né, como que funciona. Então, assim, antes da gente desmistificar essas coisas, antes de você dar essa aula aí para o pessoal e explicar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a importância, o que é o inoculante, né, para que a gente utiliza, qual é a importância, quais são os objetivos de uso. E aí eu deixo você... E aqui, eu peço desculpas pelos cachorros, mas o pessoal que acompanha as lives aqui já sabe que eles fazem companhia pra gente, tá? Tranquilo. Mais cachorro do que gente em casa e é isso que acontece. Tá todo mundo em casa, daqui a pouco não tem como, né? Normal, então, tranquilo. aí eu deixo a palavra aí com você, então, tá? Tá bom. Rafael. Bom, então vamos lá. Eu acho que esse tema, eu fiquei feliz até da gente poder estar falando ele, porque às vezes quando a gente fala sobre o uso de inoculantes, assim, todo mundo fala, geralmente é um momento onde que as empresas ali, mas tem empresa no meio, não sei. Então, assim, é um tema que às vezes é um pouco polêmico, mas assim, eu trabalhei numa empresa por 8 anos, né, trabalhando com inoculante, e eu acredito que esse trabalho meu ao longo desses 8 anos, eu consegui entender bem o conceito disso, sabe? Bom, então assim, a primeira coisa, né, o que é o inoculante? Inoculantes são bactérias vivas, né, que elas estão ali para ajudar na fermentação do silo, tá? Eu acho que assim, depois a gente vai entrar um pouco no mérito desse papo que surgiu, vamos colocar um Yakult, ou senão tem gente que fala assim, posso pôr suro de leite, colocar açúcar. Eu acho que assim, isso daí é um tema que é bastante importante a gente falar, mas vamos esperar um pouquinho mais para aprofundar nesse tema. Mas, basicamente, né, hoje, inoculantes são bactérias vivas, né, que geralmente elas são liofilizadas, então elas ficam na forma de pó no produto, né? Então, ela passou pela liofilização, né, que é você tira a umidade através de um congelamento, e quando você coloca ela em água ali, essa bactéria ela volta a viver e a hora que ela vai entrar na forragem, ela vai encontrar alimento e vai começar a produzir ácidos, tá?
Pessoal, eu vou chamar ele aqui de novo. Caiu. Eu vou chamar ele aqui outra vez. Caiu, Ju. Caiu sim, mas eu já chamei ele de novo. Tá aguardando a conexão dele. Tá conectando. Pronto, pronto, Rafael. Eu não sei se fui eu que apertei ou se você mesmo que caiu, se fui eu aqui, eu não sei. Pode ter sido eu. Bom, mas eu enfim. alguma coisa. Então, voltando, né? Então, assim, nós estamos colocando ali, então, esses inoculantes são bactérias, geralmente são bactérias láticas, né? Bactérias que estão ali com o objetivo de produzir ácido lático, porque se a gente, né, ir lá para a questão do processo de fermentação de forragens, qual que é o objetivo de eu estar conservando, né? Então, assim, eu vou conservar o alimento através da fermentação, né? Uma fermentação anaeróbia, e o objetivo ali vai ser produzir ácido lático, tá certo? Então, assim, essas bactérias que estão ali no inoculante, o grande objetivo dela é esse, né? Produzir ácido lático. Existem algumas bactérias, que é o caso, por exemplo, de Lactobacillus buchanani, né? Uma bactéria, hoje, vamos dizer, é a bactéria mais tecnológica aí que a gente tem na evolução aí das bactérias utilizadas em inoculantes. O Lactobacillus buchanani, ele além de produzir ácido lático, ele produz o ácido acético e produz 1,2-propanediol, sendo que o grande foco dele é ácido acético, que é um ácido fraco que consegue controlar desenvolvimento de leveduras. Tanto leveduras que fermentam e produzem álcool, né? Como também leveduras que, na presença de oxigênio, deterioram a silagem, né? E fazem oxidação dessa silagem. Bom, então, assim, basicamente, existem hoje dois tipos de inoculantes, né? Os inoculantes que contêm bactérias homoláticas, né? Que são bactérias que produzem exclusivamente ácido lático. O maior exemplo de uma bactéria homolática é o Lactobacillus plantarum. Qualquer produto hoje que a gente encontra no mercado, a gente tem o Lactobacillus plantarum ali, que é uma bactéria altamente eficiente, né, em converter glicose em ácido lático. Tá? Sendo que a rota metabólica dessa bactéria, ela não produz gás carbônico. Então, assim, ela faz uma conversão muito eficiente, né? Eu estou pegando um açúcar solúvel e transformando isso, né? Eu pego uma glicose e transformo em 2 moléculas de ácido lático. Quer dizer, eu não estou perdendo carbono nesse processo. Então, isso é um exemplo de uma bactéria homolática. Daí nós temos as bactérias heteroláticas, como eu falei, que é o caso do Buchanani, que produzem mais do que um produto. Por isso o nome hétero, né? Então, assim, geralmente, que nem o Buchanani, ele vai produzir ácido lático e produz ácido acético. Tem bactérias, por exemplo, propiônio bactério, bactérias que produzem ácido lático e produzem ácido propiônico, certo? Então, assim, quando eu tenho esse tipo de bactéria, a rota metabólica dela é um pouco mais complexa e aí eu tenho um pouco até de perdas de carbono, né? Elas produzem CO2. Mas menor eficiência, né? Mas esse tipo de bactéria é uma bactéria extremamente estratégica, porque assim, eu estou querendo combater levedura. Então, assim, é por isso que é importante, até que isso é um dos pontos que eu comento, né? Nós estamos no campo, fala assim, vou inocular silagem. Qual inoculante eu vou utilizar? Não sei. Precisamos saber como é que é a sua silagem, né? Como que é o seu processo, né? Aonde que você está pecando, né? E extremamente importante também lembrar que nós temos que olhar para... o inoculante ele não salva, né? Tem gente que fala, esse ano a minha silagem vai dar ruim, eu estou com uma seca, né? Então eu vou inocular. Não, gente, não é por aí, né, o caminho, né? E até eu acho que vale a pena um pouco entrar no mérito. Janaína, eu vou falando, tá? Qualquer coisa eu pode falar. Eu desativei os comentários por causa da estabilidade aqui, eu desativei os comentários. Mas você falou um negócio interessante que eu só queria complementar. Eu já ouvi muitas vezes, né? E eu já, inclusive, aconselhei, até quando o Thiago Bernardes veio conversar aqui com a gente, ele falou disso, então eu reforço, eu sempre escrevo isso nos grupos com produtores, mas eu acho que não adianta muito. Mas mesmo assim, nós vamos continuar batendo nessa tecla. Eu já ouvi falando assim, olha, eu fiz um planejamento forrageiro errado, e eu vou ter que ensilar para poder abrir daqui a 15 dias. Então, eu coloco inoculante para fazer isso. Para me facilitar a abertura e eu entregar essa silagem jovem, porque facilita a fermentação.
Isso é verdade, Rafael? O inoculante ele serve para eu antecipar ou é melhor e mais seguro mesmo com o inoculante abrir a silagem um pouco mais tarde? Olha, teoricamente, quando eu introduzo o inoculante, quando eu comparo com uma silagem que ela não foi inoculada, a fermentação ela acelera, né? Eu tenho Sim, queda, né? Assim, qual que é pH. o grande ponto que nós vamos ter aí no benefício do uso do inoculante? É uma queda de pH mais rápida, né? Mas assim, mas isso não quer dizer que a silagem está pronta para ser aberta, né? Porque a silagem cai o pH em 48 horas quando eu inoculo. Porém, essa silagem ela não está estabilizada. E aí eu tenho um exemplo que é bem legal, assim, que as pessoas conseguem entender. Assim, imagina se eu fizer uma batata de conserva hoje, né? Vou fazer uma batata de conserva. Então eu faço ela, o que eu vou? Eu vou lá, eu dou uma cozinhada nela lá, ponho um ácido, ponho um vinagre, né? E tampo. Então, assim, teoricamente, se eu fiz ela hoje, o processo está pronto, Tá né? pronto. Agora, assim, se eu pegar essa conserva de batata amanhã e comer uma batatinha, vai ser totalmente diferente se eu pegar essa batata e comer ela daqui 60 dias. Né? Porque assim, nós precisamos de tempo, por exemplo, da acidificação. Existe um processo um pouco lento, né? A atuação da acidez, né? Um pouco, né? Melhoria de diversidade de amido, quando a gente está falando de silagem de planta inteira de milho. Enfim, então assim, existe um universo de coisas que acontecem que não simplesmente é a queda de pH. Agora, assim, por que é importante a gente inocular e esse pH cair antes, então, né? Sendo que, né, tem gente que fala com 48 horas você pode abrir o silo. É, Mas, assim, já ouvi, geralmente já, isso... já ouvi com 10 dias, já vi, na verdade não ouvi, já Uhum. vi. Ah, inoculei, eu vou abrir com 10 dias, eu tenho que abrir. E aí até tem um ponto, Janaina, que eu acho que isso daí levou um pouco ao descrédito do uso de inoculantes. Porque a gente tinha muita, vamos dizer assim, entre aspas, o vendedor picareta, porque geralmente o produtor, ele não se planeja. Ele tem uma perda muito elevada e geralmente falta um pouco de planejamento. Daí o que está acontecendo? A silagem dele acabou, ele está vendo a roça dele de milho lá no campo, que ainda quase não está pronta para colher. E daí eu falo assim, meu Deus do céu, minha silagem acabou, eu preciso ensilar. Será que eu posso dar essa silagem amanhã para minhas vacas? Daí vem um cara e bate no ombro dele e fala assim, não, você pode, ó, tem esse produto aqui. Mas assim, ele não vai deixar a vaca passar fome. A vaca vai comer de qualquer jeito, né? Então assim, eu prefiro muito mais trabalhar com o conceito de planejamento e aonde que vai entrar o uso do inoculante? Redução de perdas, né? Redução de perdas de matéria seca, que é isso que é o Essa grande era a próxima objetivo. pergunta, o objetivo, né? A gente coloca para quê? Se não é para antecipar a abertura, como a esmagadora maioria acaba acreditando, né? Que Sim. faz uso. Inclusive, a primeira resposta que eu dou quando me perguntam, professor, eu inoculei, posso abrir com 10 dias? Eu falei, por que você quer abrir com 10 dias? Já teve um erro de planejamento, né, Rafael? Uhum. A Sim. pergunta é essa, por que você precisa abrir uma silagem com 10 dias? Já tem um troço que está muito errado aí. Então, nós vamos precisar saber acertar justamente esse ponto, que não tem planejamento forrageiro. Então, se não é para isso, como a maioria utiliza ou acredita, não digo a maioria, mas grande parte, qual seria então o objetivo? Então, agora você pode falar aí. Sim. Realmente, né? O objetivo vai ser reduzir perdas, né? A gente tem que. Eu sempre, assim, quando eu visito produtores, eu gosto muito porque é legal quando a gente está na propriedade, a gente consegue, assim, realmente ver o que está acontecendo. Mas, assim, uma conta bem simples que eu faço, produtor. Assim, ó, imagina, assim, fala para mim quanto de silagem você está produzindo por ano. Daí ele pega lá e começa a fazer o cálculo. Ah, eu produzo tantos hectares, é mais ou menos tantas toneladas por ano. Beleza. Então, assim, guarda esse número aí no seu bolso. Agora, vamos pegar assim, ó, quanto de silagem você está usando por dia? Né? Ah, eu estou usando tanto de silagem por dia. Então, tá, vamos colocar isso no ano, né? Vamos imaginar que tem uma constância. Ah, quanto que você usa de silagem no ano? Ah, eu uso tanto. Vamos fazer o tanto que você está produzindo mesmo quanto você está usando. Tem produtor que começa a regalar o olho na hora que faz essa conta, né? Que chega a 40% de perdas. Então, poxa vida, eu acho que antes de... Isso é uma das coisas também que eu tenho batido muito no campo. Nós precisamos começar a medir perdas. É claro que é difícil, né? Não é fácil medir perdas no Sim, campo. até porque são muitas etapas, né? Você tem muitos, Sim, né? Muita moeda para colher nesse caminho, né? exatamente. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho também fomentado muito, assim, o produtor precisa ter uma balança, né? Até eu fiz um vídeo um tempo atrás
que é a história do açougue. Eu, geralmente, nas palestras, né, Eu vi. Você a gente colocou no começa a Instagram, eu falar, vi o vídeo. vamos imaginar que eu vou abrir um açougue. O que eu preciso ter para um açougue? Eu preciso ter, compra faca, né? Você vai precisar ter fornecedor de carne, você vai ter que alugar o lugar para ter o açougue. E aí o pessoal vai falando, vai falando. Lá por último aparece uma pessoa e fala, pô, você tem que ter uma balança. Eu falo assim, imagina a gente começar a gente abrir um açougue hoje e começar a vender carne sem balança. Gente, o produtor hoje ele está fazendo isso, né? Porque o que está acontecendo? Grande parte, 80% hoje do que ele gasta, ele poderia pesar. E aí não entra só no mérito de silagem, não. Né? Mas óleo diesel que ele compra, farelo de soja que ele compra. Mas a silagem, ele precisava saber quanto que ele perde, porque a silagem ele está entre o primeiro até o terceiro gasto maior dentro da propriedade. Então, quer dizer, eu às vezes faço essa comparação, né? Poxa, nós temos um açougue sem balança dentro da propriedade rural. Né? Então, assim, eu acho que isso... E vale a pena. A hora que você olha o que um produtor hoje fatura no ano, uma balança, ela se paga aí tranquilamente aí, em 3, 4 anos. Aí. Então, assim, é uma das coisas assim. E a hora que a gente entra na questão, né, do uso de inoculantes, né, e aí entra um pouco disso, porque é muito comum a gente se deparar com produtores, técnicos, e falar assim, Rafael, eu não recomendo o uso de inoculantes, porque quando eu abri o silo, né, nós fizemos uma comparação da silagem inoculada e não inoculada, e deu a mesma coisa. O pH estava baixo, né, e o valor nutritivo não mudou nada, então nós paramos de usar. Mas assim, por que isso acontece? Porque essa não é a medida que nós precisamos ter quando eu tenho que ver inoculante, né? Porque aonde que está, acho que é o grande benefício é reduzir perdas, né? É redução de perdas. Então, assim, eu sempre falo assim, falo assim, eu usei uma silagem inoculada, eu usei uma outra e a mesma coisa. Deu assim, a comparação que eu faço é o seguinte, assim, eu falo assim, pensem numa vaca sendo ordenhada numa ordenhadeira mecânica. Né? Deu assim, peça assim, até o pessoal que está na live aí pensa, né? Imagine uma vaca sendo ordenhada, né? Numa ordenhadeira mecânica bem bonita, moderna, né? Provavelmente a vaca que vocês pensaram é uma vaca holandesa, é uma vaca girolanda, é uma vaca Jersey. Agora sim, vou falar de uma outra forma. Pensem numa vaca Nelore sendo ordenhada numa ordenha, né? Essas vacas, as duas, né, esses dois pensamentos que vocês tiveram agora, o produto final é leite. Só que a facilidade de uma produzir e a da outra, né, de ser ordenhada, é totalmente diferente. E aí a gente vai para a questão da inoculação. A hora que eu estou colocando, né, uma bactéria que ela foi desenvolvida, né, que gastaram assim, vários milhões de reais, de dólares, enfim, para desenvolver uma bactéria, para selecionar ela, é para ela produzir ácido, né? É para baixar pH, mas é para reduzir perdas, né? Não é para aumentar o leite, né? O uso de inoculante não vai ser para aumentar leite, né? O uso do inoculante, talvez assim, a sensibilidade que a gente tem hoje, né, para eu saber, né, como é que está assim, questão de bromatologia, se eu começar a fazer ácidos graxos voláteis em cromatógrafo, né? Que é muito difícil. A gente hoje eu não consigo. Até na pesquisa a gente tem dificuldade, né? Super caro, né? É muito caro. E aí que vem, então, assim, mas assim, a grande diferença que eu vejo hoje em usar inoculante e não usar está em relação à queda de pH. Eu consegui baixar esse pH, porque quando eu consigo baixar pH, eu coloco todas as bactérias que estão ali para dormir, né? Então vamos lá, a hora que eu usei inoculante caiu em 48 horas. A hora que eu não usei inoculante, vai cair o pH também. Só que vai levar 15, 20 dias para baixar esse pH. Só que, então, assim, essa diferença que me dá, às vezes, de 10, 15 dias entre o uso e não, é a comida que eu estou dando para a bactéria que, né, onde que não está inoculada, tem bactéria viva ali por 20, 30 dias. Então, elas estão comendo. Tá? Então, a hora que a gente observa isso, a gente consegue notar, mesmo com bactérias homoláticas em silagem de milho, redução de perdas na ordem de 3% a 5%. Não é milagre que acontece também. Mas 3% hoje, né, se você pegar um produtor, eu tenho 1 hectare de silagem.
né? Vamos supor que ele produz lá 50 toneladas por hectare. E aí, se ele deixar de perder 3% disso, né, 3% de 50 toneladas, nós estamos falando que ele vai deixar de perder 1,5 toneladas a cada hectare. Né? 1,5 se ele tiver 10 hectares, né, seriam 15 toneladas de silagem. 15 toneladas. Que é mais ou menos que uma vaca hoje, né, uma vaca hoje de 35 litros de média, é mais ou menos que ela come de silagem por ano. Então, quer dizer, aonde que eu consigo enxergar benefício de uso de inoculante? Não vai ser no aumento individual do animal, mas é eu ter mais comida para dar para esse rebanho. Né? A utilização do inoculante... Sim, não pode continuar, aí que tá, depois eu pergunto. Não, e aí que está o grande ponto, assim, eu consigo aumentar a eficiência de um sistema reduzindo perdas, né? Então, assim, eu vou ter mais comida, né, para alimentar um maior número de cabeças, e não querer simplesmente falar assim, não, eu tenho mais, né, mais energia na silagem. Não, não é isso que eu quero, mas é ter mais comida. A utilização do inoculante, Rafael, traz algum benefício para o pós-abertura? Para essa estabilidade pós-abertura? Traz, para esse prolongamento de segurar esse valor nutritivo? O pós-abertura, a gente vai conseguir ter um benefício quando a gente utilizar bactérias que produzem ácidos fracos, como o caso do ácido acético, né? Que quem produz é o Lactobacillus buchanani. Então, assim, para silagens que tem painéis de silo com temperaturas elevadas, né? Que às vezes trabalham com descarregamento com pá carregadeira, que dá aquele impacto frontal, né? Tem estudos aí que mostram que o impacto frontal de uma pá carregadeira pode avançar 6 metros dentro do perfil do silo. Então, quer dizer, fica muito tempo oxigênio ali dentro. E até por isso que nos ensaios de estabilidade aeróbia, a gente faz trabalhos fazendo assim por 5, 10, 12 dias. Né? Fala assim, poxa, mas não tem sentido eu fazer um trabalho de estabilidade aeróbia, né? Colocar uma silagem em exposição ali por 10 dias, sendo que eu retiro essa silagem hoje e essa vaca come em menos de 24 horas, né? Ou esse boi come em menos de 24 horas. Mas por que se faz estabilidade aeróbia? Por causa disso. Porque assim, eu tenho ar entrando dentro do painel. Então vamos supor, eu dou uma pancada no silo hoje. Entra oxigênio por 6 metros. E o meu avanço ele é de 1 metro por dia, quer dizer, eu tenho oxigênio para quase 6 dias dentro do silo. Então essa aqui é a grande... Isso diminui o valor. Sim. Então, assim, o objetivo, no caso de pós-abertura, de aquecimento, ou até mesmo de produção de etanol na fermentação, que é o caso, por exemplo, de silagem de cana-de-açúcar. A gente tem observado também produção de etanol em silagem de grão reidratado de milho, grão úmido, que é uma tendência. Hoje aí está todo mundo fazendo esse tipo de silagem, muita dúvida. E aí a gente tem que controlar essa produção de álcool, né? Em fermentação. E porque acho que é interessante a gente falar isso, né? Por que o ácido acético ele consegue controlar, né? Consegue inibir a levedura e o ácido lático não, né? Fala, poxa, tem muita gente que às vezes se engana, eu inoculei, mas qual bactéria que você pôs? Não sei. Não, até isso que eu falo, né? Dentro hoje dos produtos comerciais que existem, eu não gosto de olhar assim, esse produto é para milho. Não, vamos olhar a bactéria. Vamos conhecer a bactéria, o que ela produz, né? Se ela tá produzindo teve uma pergunta dessa aqui. Como usar inoculante? Qual usar em cana, em milho, em capim tropical? Sim, então aí você assim, já está mais ou menos respondendo. Eu acredito que assim, primeiro assim, são duas coisas, a gente tem que perguntar, né? Nós vamos ter que trabalhar, eu tenho que olhar para o meu pós-abertura, ele tá sendo negligenciado, eu estou tendo problema de aquecimento. Daí nós vamos partir para uma bactéria heterolática, que eu recomendo o Lactobacillus buchanani. Tá? Eu gosto sempre de trabalhar. É a melhor bactéria hoje que tem para evitar a deterioração. Existem algumas bactérias que produzem ácido propiônico, porém, a quantidade de ácido propiônico que essa bactéria produz com relação ao buchanani é muito menor. Né? Chega a dar 10 vezes de diferença a quantidade que é produzida de ácido fraco. Né? Se falar assim, ácido propiônico e ácido acético, os dois fazem o mesmo controle sobre a levedura. Só que a quantidade do ácido propiônico que é produzida é 10 vezes menor. Porque as bactérias que produzem ácido propiônico, elas têm uma sensibilidade muito grande à queda de pH. Já o buchanani não. Né? O buchanani ele não tem essa...
assim, ele aguenta, vamos dizer assim, ele é mais forte. E a concentração de ácido acético que ele produz é muito maior. E isso é extremamente importante para fazer o controle lá da levedura, né? Lá na fase da abertura, né? Eu até queria entrar um pouco, Janaína, se você permite, assim, na questão assim, do porquê que o ácido acético consegue controlar essa levedura, né? O que acontece? Ácido acético, ele é um ácido fraco, né? E no ambiente de silagem, que é com pH baixo, né, abaixo de 4, esse ácido acético ele fica numa forma, né, que é a forma não dissociada que a gente fala, né? É uma organização das moléculas ali que tem por característica adentrar dentro da membrana da levedura de forma passiva. Então, quer dizer, tem uma levedura lá nadando na silagem, a hora que o ácido acético chegou perto dela, esse ácido acético entra para dentro da membrana dela. E isso já não acontece com o ácido lático. Ele não tem essa característica. Inclusive, ácido lático é comida para a levedura. Ela adora. Sim. Né? Bom, até tenho assim, mais uma analogia. Eu sempre falo aí, quem está na faculdade geralmente já teve a oportunidade de pegar na mão uma silagem de capim fedida ou pegar em líquido ruminal. E aí que não sai da mão. Né? Fica aquele cheiro fica aquele na cheiro mão, horroroso. né? Por que assim, eu escutei isso uma vez do meu orientador. Assim, por que fica o cheiro na mão, né? Porque ali são ambientes, silagem de capim, né? Que é uma silagem muito úmida, e o líquido ruminal são locais que têm muito ácidos fracos, tá? E o ácido fraco, ele consegue entrar dentro da epiderme da pele. E é por isso que você lava a mão, passa água benta, sei lá, passa alho, faz tudo. E não sai. E não vai sair mesmo. Teve uma época que meu marido trabalhava com esse negócio de líquido ruminal, eu falava, ó, filho, sai de perto, não tem nem chance, nem dorme na mesma cama, sai fora. Pois é, né? Aqui em casa também, às vezes quando eu vou trabalhar com silagem de capim, a minha esposa fala, pelo amor de Deus, joga fora essa roupa. Desse jeito. Mas enfim, então assim, esses ácidos fracos, eles entram na epiderme. E quando que sai o cheiro? É quando ocorre a descamação da nossa epiderme, né? Então e aí vem, né, a analogia com a levedura. Então o ácido acético ele entra lá dentro dela. E aí qual que é o processo fisiológico ali que é interessante? O pH intracelular da levedura, ela trabalha num pH neutro, pH de 7. Só que em pH 7, o ácido acético ele se dissocia. E o íon hidrogênio, ele começa, eu sempre falo assim, ele começa a causar piriri na levedura. Começa a dar problema, poxa. Né? Começou a acidificar a levedura ali. Eu sempre também brinco, falo assim, imagina, é que nem uma pessoa quando está com diarreia. A primeira coisa que uma pessoa quando está com diarreia, o que ela faz? Ela para de comer. A levedura também. Porque assim, ela saiu fora do estado de equilíbrio dela. E ela começa a expulsar esse íon hidrogênio gastando energia. E é por isso que vem assim, a quantidade de ácido acético é extremamente importante, né? A concentração na silagem. Porque eu tenho que ter uma quantidade ali, ó, que faça esse ácido estar entrando na levedura todo o tempo. Ela está querendo eliminar isso o tempo todo. Né? E é por isso que a gente evita a deterioração aeróbia da silagem. Então, assim, essa é a grande explicação aí do uso do Buchanan. E por que eu recomendo o Buchanan, né? Porque ele realmente... Para segurar lá na abertura, para segurar a abertura, né? Para você garantir esse valor nutritivo por mais tempo. Ô, Rafael, eu tô doida para ter aluno. Eu desativei os comentários por causa da estabilidade, mas eu queria tanto ter certeza que meus alunos estão assistindo isso. Ô, meu Deus, que aula, gente. Vocês estão vendo que aula, né? Ó, que beleza. Estou muito feliz. Ô, Rafael, a gente já está aqui na metade. Eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre, para desmistificar um pouco essas coisas aí de ficar usando o Yakult, né? Essas mentiras, ou então essas receitas caseiras que existem, eu queria que você ajudasse um pouco. A gente também tem muito produtor aqui na live, eles sempre me acompanham bem, né? E é muito para eles também que a gente gosta de passar essa informação, para explicar para eles por que não devem fazer essas coisas. Essas bactérias são bactérias melhoradas geneticamente, tem todo um estudo por trás delas, para que elas sejam eficientes nesse processo que você acabou de explicar. Né? Então, se você puder dar uma explanada. Eu recebi de 5 produtores, né, do nosso projeto de extensão aqui. A gente tem um projeto de extensão de recuperação de pastagens degradadas. E todo mundo trabalha com silagem no período seco, todos eles. Uns de sorgo, outros de milho. E 5 deles me mandaram uma receita que estava rolando. Você deve ter visto isso, uma receitinha lá de Yakult que estava rolando. Dizendo assim, professora, posso usar? O que você me diz disso, né?
E aí, eu queria ouvir um pouco de você sobre essas receitas caseiras aí, como a Tá, gente ajuda o produtor a não deixar enganar por essas coisas, ou achar que está diminuindo o tá. custo. Tá. É assim, eu acho que assim, isso é extremamente negativo para o produto, porque assim, receita caseira é meio assim, olha, é meio contrastante, né? A gente nota assim, algumas empresas assim, o quanto que envolve. Assim, eu tive fazendo doutorado com o professor Núcio, várias empresas, né, para hoje, para registrar um produto hoje para inoculante, né? Eu trabalhei numa empresa também, assim, um processo de registro hoje de inoculantes, ele requer validação científica, né? Ele requer uma publicação, né? E assim, e ele requer, talvez, assim, quem registra hoje um produto leva 3 anos quase para registrar. Então, assim, é uma série de protocolos que tem que seguir, né? Que simplesmente falar assim, vou pegar um Yakult, colocar ali num balde, jogar um pouco de açúcar, né? A gente entra na questão da seleção de linhagem de bactérias, né? Eu sempre falo, eu sempre gosto de explicar assim, ó, a silagem, a hora que a gente tem que ver, fala assim, Rafael, tem muita gente que fala assim, Rafael, eu posso ensilar, né, capim com não sei o quê, né? Posso ensilar bucha de tomar banho. Sim, pode ensilar tudo, mas a gente Eu não vou te tem. falar o que eu falo para os meus alunos. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Você Exatamente. pode, eu brinco, mas eu não falei ensinar, você pode ensinar até o resto de comida do RU aqui da universidade, se você quiser. Mas, Pois é. Mas assim, o que a gente tem que ter na nossa mente, assim, é que para ocorrer uma fermentação benéfica, a gente precisa dar um ambiente, né? Então, assim, tem um ambiente ali que a gente cria, né? Por exemplo, que nem a gente fala, silagem padrão é silagem de milho. Por quê? Porque ali, no momento de colheita, é o ambiente ideal que eu tenho, né? E é aquele ambiente que aquela bactéria vai se desenvolver. E é por isso que na pesquisa, né os produtos que estão, as bactérias dentro dos inoculantes, são bactérias que são selecionadas no campo, né? E que são testadas para realmente ser eficientes em produzir ácido lático. Agora, assim, talvez a bactéria que está lá no Yakult, ela pode produzir ácido lático, né? Talvez. Mas, às vezes, assim, o que ela come, ela produz muito menos do que a que está no inoculante, né? Que é uma bactéria que foi testada, né? Que tem uma. ih, pessoal, caiu de novo aqui. Ele caiu de novo. Agora eu não mexi, não, acho que foi ele mesmo, viu? Ele vai voltar aí. Deixa eu chamar aqui. Ô, pessoal, eu vou fazendo coloca a pergunta na caixinha, tá, pessoal? Que aí eu vou abrir as perguntas daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos eu vou abrir as perguntas aí, tá? Pode colocar na caixinha. Pronto, voltamos, Voltei. Rafael. Agora não fui eu não, nem mexi em nada. Acho que deve ser minha conexão aqui. Normal, isso aí acontece. Mas, enfim. Então, assim, essas receitas caseiras, eu acho que leva por, assim, é um desprezo daí grande, assim, para quem está investindo nisso, né? E eu acho que o intuito de ajudar, eu acho que acaba que, né, o produtor às vezes vai estar fazendo uma silagem e talvez ele não vai se beneficiar de uma redução de perdas que ele poderia ter, né? Até, por exemplo, até teve um tempo atrás, numa propriedade, falava assim, compro inoculante e coloco sucedâneo lácteo na bomba de inocular para aumentar o número de bactérias. Mas daí, assim, eu fui lá e aí eu medi o pH da solução, né, que ele criou ali, o Com pH já estava sucedâneo. abaixo de 4. Então, quer dizer, qual que é o objetivo lá da bactéria? É fermentar e abaixo de 4 ela se auto-inibe. Então, ele já Exatamente. estava colocando bactéria, assim, vamos dizer, a bactéria já estava meio atordoada ali, né? Então, assim, ela não ia chegar e desempenhar o papel. Então, assim, não tem achar que vai crescer muito mais, não. Vai aumentar, mas aumentou ali no tanque, ela mesma ali começa a produzir ácido lático, porque tem nutriente, abaixo o Sim. pH, ela não vai ser efetiva para realmente a hora que ela estiver trabalhando, né? Então, eu acho que, assim, para poder falar que usar Yakult com tal coisa, ou qualquer outra solução caseira aí, isso deveria ser validado cientificamente, né? E a gente não tem dados na literatura que nos mostrem isso. Então, eu acho que esse é o Que grande. dê segurança, né, para a gente recomendar, né? Sim, né? E além disso, eu acho que, enfim, dentro as empresas hoje que trabalham com inoculantes, que isso evoluiu muito, né? A gente vê a qualidade hoje, por exemplo, dentro de várias empresas,
né? Assim, você tem 3, 4, 5 doutores trabalhando, né, de forma técnica, não somente para vender um produto, mas é para levar, porque assim, é que nem o conjunto de eu fazer uma boa silagem não é simplesmente eu inocular ela, né? Mas é eu saber conduzir as etapas do processo, né? Tá Isso fazendo aí esse que você está falando, gerenciamento, Rafael, né? deixa eu aproveitar o gancho que o Richard ou Richard, não sei a pronúncia, desculpa se você estiver assistindo, ele fez uma pergunta, se existem outras opções que eu possa ter que não sejam uso de inoculante. Eu acho que a resposta passa muito por isso, né? O processo bem feito, né, Rafael? Ou Sim, você usa o sim. inoculante, mesmo com o processo. Então, deixa eu melhorar um pouco aqui para você contextualizar, para ajudar os produtores que estão aí. Se a silagem estiver bem feita, eu posso ou não posso usar inoculante? O inoculante obrigatoriamente vai me ajudar ou ok, eu não preciso usar? Não, eu utilizaria mesmo assim, eu acho que assim, Sim, até é é uma isso que eu questão de queria que você ajuste fino. falasse. Exatamente. Eu utilizaria, porque assim, a hora que a gente olha, hoje um inoculante, uma bactéria homolática, ela deve custar por volta de 2,50 a tonelada tratada. Se eu conseguir lá naquela, vamos supor, né? Eu peguei lá 50 hectares lá na propriedade e eu inoculei 50, eu peguei 1 hectare, 50 toneladas em 1 hectare e eu inoculei a 2,50. Tem até uma calculadora aqui para me ajudar. Então, ó, 50 toneladas vezes 2,50, ele gastou R$ 125 para inocular 1 hectare. Um hectare. Vamos supor que ele vai reduzir nas perdas dele 3%, que é uma coisa pequena, tá? Pequeno. Então, Você 50 acredita que seja até toneladas, mais? aham, 50 toneladas, se ele reduzir 3%, seria 1,5 toneladas, tá certo? Um Hoje, hectare. 1 tonelada de silagem custa R$ 150. Então, quer dizer, ele gastou R$ 125, mais 1,5 toneladas que ele deixou de perder equivale a R$ 225. Então, assim, a viabilidade econômica existe. Existe. Mas mesmo, vamos supor, eu sempre falo isso, vamos imaginar que o custo seria o mesmo, né? Ele gastou 225 e deixou, e com a perda ficou lá 225, empatou o custo. Ainda existiria vantagem dele inocular? Sim, Sim. porque a cada hectare ele deixou de perder 1,5 toneladas. O que o produtor, assim, e é isso que eu bato na tecla, né? O que limita hoje para o produtor aumentar a produção? Fala assim, viu, o senhor é produtor de leite, né? Eu tenho lá, sei lá, tenho 50 vacas, 100 vacas. Se pudesse aumentar o número de vacas, o senhor aumentaria? Ele fala assim, aumentaria. Mas por que o senhor não aumenta? Porque eu não tenho terra para fazer silagem. Né? Ele tem o limitante de terra. Hoje, né, um dos grandes, a grande limitação para aumentar a produção é eu ter mais terra. Poxa, então assim, para aumentar a produção nós temos que ser mais eficiente. E para ser mais eficiente no processo, tem que reduzir. Sim. Rafael, deu uma travadinha aí. Travou um pouquinho. Você falou, para ser mais Travou? eficiente tem que reduzir perdas, né? Sim. Travou. Tá travado aí, pessoal? Não, agora acho que voltou para mim aqui. Voltou. Tá, voltou. Na verdade, às vezes ele é até eficiente no processo de condução da lavoura, mas às vezes na colheita, né? Ou então no Sim. próprio processo de ensilagem, ele tem perdas elevadas e acaba caindo nesse problema que você falou de estar desperdiçando a alimentação de uma vaca por um ano, né? Então, É muita coisa. isso com uma perda mínima que você tinha, uma perda mínima que você tinha colocado aí, né? Então, E assim, aí realmente. eu acho que o legal disso também é que a gente fala o seguinte, né? Quando a gente entrou naquele detalhe de falar assim, eu posso abrir mais rápido porque ele está desesperado para ter comida, mas olha que legal a função do inoculante fazendo o efeito inverso. Ele deixa de perder e quando ele chega lá no final ele tem mais comida. Então, assim, o Exatamente. desespero dele não vai ser tão É. grande, né? Porque ele vai ter mais comida. Você sabe Que às que vezes nem é um problema, tem muita comida e pouca vaca, então realmente eu posso aumentar minhas vacas, como o Rafael falou, exatamente. eu tive um exemplo que foi assim, foi fantástico para mim, que assim, são as experiências que a gente vai tendo no campo que a gente fica bobo, né? Uma vez nós chegamos numa propriedade em Goiás, e lá nessa propriedade nós assim, sugerimos uma processo, sabe? Estão me ouvindo? Voltou? Deu uma Voltou. travadinha, né? Travou de novo, mas voltou. Tá.
Então, eu estava nessa propriedade e aí nós sugerimos assim, a alteração. Ele não usava inoculante, também não usava a barreira de oxigênio, que é uma película que evita a entrada de ar. E aí ele falou assim, não, Rafael, nós vamos apostar nessa sua conversa e vamos ver o que dá. E aí nós fizemos, depois de um ano a gente voltou lá, e aí nós fizemos lá um dia de campo, porque assim, ele ficou muito satisfeito. Daí nós pedimos para ele dar um depoimento, né? Falou assim, dá um depoimento para a gente. E assim, era um produtor assim, muito simples, ele não... Falou assim, ó, eu não sei falar muito direito, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse silo que nós estamos aqui vendo hoje, se vocês viessem o ano passado aqui, ele já tinha acabado. O que eu estou vendo aqui é o que eu tenho mais 20 dias de comida. Então assim, para mim, aquilo ali já explicou tudo. Né? Assim, morreu ali. Poxa vida, olha só. Ele falou que não sabia falar nada, ele falou tudo. Né? Resumiu em tudo. Então, eu acho que hoje toda a tecnologia, não simplesmente usar inoculante, ou aumentar um peso de um trator, ou talvez trabalhar para colher no momento certo, mas o que nós temos que objetivar dentro do processo? É ter mais comida, né? É reduzir perdas. Né? Esse que é o grande foco aí do processo, né? E é por isso que eu até assim eu criei na verdade um conceito aí que chama 3S de produção de silagem, né? Que é o S do solo, o S do silo e o S da silagem. Por que eu comecei a falar disso? Porque assim é muito comum quando a gente vai na propriedade, você vai lá, S do solo, né? Produtividade, plantas por hectare, adubação, né? O produtor te responde tudo. Daí você vai lá no S da silagem, quanto você está dando para a vaca, análise bromatológica, né, o que o nutricionista está fazendo, também está na ponta da língua. Daí você chega lá para o S do silo, né, qual que está sendo a taxa de ensilagem, quantas toneladas por hora, né, qual que é, né, o peso do trator com relação ao que está chegando por hora, qual que é o avanço que você faz no seu silo, qual que é a temperatura da sua silagem, ninguém responde. Então, assim, uma das coisas que eu tenho focado muito hoje no campo é isso. É começar a promover esse S do silo, né? O S do silo, o silo é um indivíduo na propriedade. Né? Fala assim, pega o quanto que você tem ensilado no seu silo e multiplica por R$ 150. Né? E converte o número de vacas para ver quantas vacas você tem enterrado ali dentro. Né? Quantas vacas você tem enterrado é ótimo. Isso aí causa um choque nele. Ô, Rafael, já são 15 para daqui a pouquinho a gente já vai só tem mais 15 minutinhos. Eu posso partir para as perguntas então do pessoal que está assistindo a gente? Alguém perguntou aí, espero que a pessoa também ainda esteja aí. Silagem com inoculante pode ser oferecida para cavalos? Pode. Silagem para cavalo é uma realidade que ela pode, tranquilo utilizar. Às vezes tem um pouco aí de medo, é necessário, é claro que uma adaptação. Mas assim, hoje eu tem áreas aí que a gente trabalha que se cavalos assim, de trabalho, né, cavalos de alto rendimento consumindo silagem de milho. É um alimento extremamente nutritivo e que barateia demais a alimentação. Então, assim, o Thiago, quando veio aqui, falou isso pra gente também. Olha lá, aqui, ó. Você consegue ler aí, Rafael, a pergunta? Uhum. Qual é o inoculante mais indicado? Silagem de milho reidratado. Lactobacillus buchaneri, né? Lactobacillus buchaneri, ele vai evitar nesse tipo de silagem, ele vai reduzir a fermentação alcoólica e vai melhorar a estabilidade aeróbica. Inclusive o Gustavo Siqueira fez bom trabalho, fez um excelente trabalho e está publicado no Journal of the Earth Science ali, mostra a redução de etanol em silagem de grão único e também melhoria de estabilidade aeróbica. Tá, aí alguém perguntou aqui do Yakult, mas aí você já respondeu, vamos ver essa aqui. A utilização de benzoato de sódio no processo de ensilagem tem grandes reduções no aspecto. Sim, o benzoato de sódio, ele é um produto que pode ser utilizado, né? Ele é um ácido, né? É um ácido que ele tem ele consegue aí alterar um pouco da pressão osmótica, ele reduz a população de bactérias, ele é muito bom para a estabilidade aeróbica. Tem alguns limitantes que é preço, geralmente hoje um benzoato de sódio ele chega a custar 5 vezes mais do que uma inoculação por bactéria, né? E também alguns pontos com relação à diluição. Tem produto que ele vem em pellet e para diluir isso daí é muito Deus complicado. Que me livre. Mas assim, é um bom produto. Tem trabalhos mostrando benzoato de sódio aí, tem uma boa
bons resultados em redução de perdas. Aí, ó, aquelas perguntas. Olha, eu não recomendo diluir inoculante em garapa de cana, porque a gente entra naquela questão do sucedâneo lácteo. Né? É um ambiente que está extremamente rico ali, né, de açúcar. As bactérias elas vão começar a fermentar ali dentro do tanque. Né? Então, imagina, às vezes no final do dia você tem pH ali reduzindo e sendo problema. Dentro hoje as empresas, né, que elas têm a quantidade de bactérias, aquilo ali foi testado. Então, assim, a população bacteriana que tem ali no inoculante, ela é suficiente para entrar na silagem e ali ela começar a se multiplicar, né? Então, assim, é importante utilizar, assim, olhar a contagem, pelo menos 100.000 UFC por grama de forragem, né, de bactérias, né, principalmente do Buchanan. Mas aí essa população ela já é suficiente para iniciar ali a sua proliferação dentro da silagem. Rafael, essa aqui eu vou ter que te perguntar, porque essa parece demais, viu? Aí eu vou clicar aí para você responder, porque assim, o capiaçu agora tá na moda, né? Ah, tá, bom. Olha, eu não conheço nenhuma publicação, mas assim, esse capim-açu, eu já vi a silagem dele. Tá? É uma silagem de capim, tá? O que nós temos que deixar claro? Acho que até assim, alguns amigos meus já publicaram nas redes sociais aí, mas assim, eu acho que está tendo assim, uma ação de marketing muito grande, né? Isso daqui não existe capim milagroso. Acho que isso aí a gente aprende na faculdade. Né? Mas, Rafael, você sabe que eu acho que esse negócio do capiaçu, essa rede de marketing, ela tem sido feita, cara, acho que a maioria das vezes pelos próprios produtores, é um negócio assim, sabe? É uma paixão, uma paixonite aí pelo capiaçu que eu tenho observado, por causa principalmente da produção de massa. Eu até fiz uma live sobre capiaçu com o pessoal da AgroPrimer, que deve estar acompanhando a gente, para mostrar que nós temos problema de cigarrinha, nós temos problema de fungo bipolar ismaídes nesse capim, né? E assim, é um capim que você corta muito alto, a fibra dele tem baixa digestibilidade, não tão baixa quanto a da cana, né? Mas né, da silagem, mas tem, né? Mas tá, eu não acho que seja o pessoal da Embrapa que está fazendo esse marketing todo, não. Eu acho que isso aí é mais um boca a boca mesmo, sabe, Rafael? É o que eu tenho observado. Não sei o que você tem para dizer disso. Sim. Mas continua respondendo sobre a silagem dele aí. Mas enfim, é um capim, né, que tem as características de capim. Né, e quando a gente olha, assim, a gente tem que pensar, quando vai ensilar, vamos lembrar de novo assim, qual que é o ambiente bom, né, para a gente ter uma fermentação adequada. Né? Mesmo eu inoculando a bactéria, se eu colocar, por exemplo, eu inoculei silagem de capim com 20% de matéria seca, não adianta, vai vir clostrídio. Né? Essa alta umidade é ambiente para clostrídio, não é para bactéria lática. Então, assim, desculpa, Rafael, mas você já está respondendo uma pergunta que foi feita aí que eu não vou nem clicar, que ele falou que fez uma silagem de capiaçu, colocou inoculante e teve problema com clostrídio. Então você já está respondendo aí para ele. Então, quer dizer, o ambiente não é ali. Então, eu estou ensilando capim-açu, estou ensilando bucha de tomar banho, estou ensilando não sei o quê. Qual que é a matéria seca? Por isso que eu falo, vamos começar a medir matéria seca, pessoal. Né? Matéria seca, para mim, tinha que ser item obrigatório dentro da propriedade. Né? Não é esperar o nutricionista chegar a fazer matéria seca, não. É fazer matéria seca no processo de ensilagem pelo menos 2 vezes por dia. Né? Na silagem pronta, 1 vez por semana. Mas a matéria seca, ela me dá o ambiente que eu vou ter ali para qual bactéria. O capim está muito úmido, o que eu faço? Ou eu tiro água, faço uma desidratação, ou eu elevo a matéria seca usando um fubá, usando uma casca de soja, uma polpa cítrica. E aí sim, eu dou o ambiente adequado para a bactéria do inoculante fazer uma boa fermentação. Beleza pura. Mais uma. A umidade maior que 35 Snap Leja é muito arriscado? Não. Né? A umidade, perdão, acima de 65%, né, de matéria seca, que aí seria 35 de umidade, é arriscado. Porque aí a gente está restringindo a atividade de água. Tem uma coisa extremamente importante que a gente tem que entender, que a bactéria ela tem uma atividade de água, que é a água ali que ela vai ter disponível para ela trabalhar e fermentar. Acima de 65% de matéria seca, a gente está restringindo isso. E aí a gente começa a ter problema. E no Snap Leja é pior ainda do que, por exemplo, o grão úmido. Porque o Snap Leja tem uma densidade menor, porque eu tenho um pouco de palha ali. Né? Então, assim, eu aumento a porosidade e aí eu complico mais ainda.
Beleza pura. Vamos lá. O pessoal tá perguntando aqui, só tá chegando pergunta. E é a primeira vez, Rafael, que eu tô usando esse esqueminha aqui. Eu gostei disso, viu, gente? Ah, legal. Agora eu só vou usar esse negócio aqui. Ó. Aí fala do Yakult de novo. Vamos lá. O pessoal aí tá sempre com a gente, o pessoal do Zootech in Live. Utilização de inoculante na silagem tem algum efeito no rumen do animal? Tem. Olha, eu acho que esse é um dos grandes pontos aí que a pesquisa agora vai começar a trazer. O professor Núcio, ele até tem um cromatógrafo lá em Piracicaba que ele é fantástico. Ele consegue analisar uma gama de ácidos muito Tá interessante. calibrado para um monte de ácido. Sim. Que coisa e feia, até morro de inveja. E eu até falo, né, que o cheiro da silagem, né? Eu gosto assim bastante de sentir o cheiro da silagem, tomar cuidado com silagem seca, tá, pessoal? Quando tem fungo não vai cheirar, mas a silagem úmida normal. O cheiro da silagem nada mais é que o fruto da bactéria que se desenvolveu ali, né? E aí, por exemplo, os ácidos, eles têm contribuição. Sempre tem uma analogia também muito boa que é o seguinte: quando eu tenho um produtor de leite, né? Produtor de leite é bem legal que a vaca assim de leite ela consegue dar muita resposta para a gente. Pega uma vaca de leite comendo uma silagem que ela está há 1 ano fermentada. Daí você vem lá, beleza, essa vaca ali tá bem, tá produzindo. A hora que o produtor lá, o desesperado lá, que não tinha silagem, começou a dar silagem, né, com 20 dias, o que acontece? Quebra o leite e a vaca começa a ter diarreia, né? Por que isso acontece? Porque assim, a população ruminal ali, microbiana, ela tem que se adaptar, né, aos ácidos. Então, assim, o ácido, a contribuição do ácido da silagem no rumen, ela é fundamental, né? Olha eu aqui exemplo simples, né? Eu troquei para uma silagem muito nova que tinha pouco ácido. O que acontece? A população ali ela tem que se rearranjar, né? Então assim, e o inoculante ele vai querendo ou não ter um efeito, né? No rumen, porque assim eu consigo alterar o tipo de ácido, né? Por exemplo, eu estou inoculando ali, eu estou aumentando ácido lático. Né? Quando eu tenho bactérias assim, aleatórias no ambiente, eu tenho muitos ácidos ali que são voláteis, né? Eu tenho muito ácido né? Tem éter, tem éster, que às vezes nem chega no rumen, né? Porque isso é volátil. Eu sempre falo assim, ó, pessoal, grão úmido, por exemplo, né? Tem gente que não usa buquê em grão úmido. Eu falo assim, ó, pega o grão úmido, pega uma silagem bem no início, cheira ela. Você não vai sentir cheiro de nada. Cavoca essa silagem 40 centímetros e cheira. Vai sentir cheiro de álcool. Por que ele na frente não está cheirando álcool? Porque volatilizou. Então, quer dizer, tem muito produto que às vezes essas bactérias ali, que eu não sei o que está produzindo, né? Está produzindo componentes voláteis e a hora que chega lá no rumen, na verdade não chega, né? Então, assim, eu estou reduzindo essa contribuição energética, que é interessante, né? Não é pequena, não. Beleza pura. Só mais uma agora, Rafael, bem rapidinho, então, porque para a gente terminar, para você fazer suas considerações aí, tá? Aí tem muita pergunta aqui. Pessoal, a gente não vai conseguir responder tudo, tá? Depois vocês mandam no privado, eu encaminho para o Rafael, ou então vocês vêm lá na página dele, no perfil dele, tá certo? Rapidinho, Rafael, para dar tempo para você fazer suas considerações. Existe já a colhedora que já faz a inoculação. As automotrizes hoje, assim, muitas têm uma bomba acoplada, né? Mas as automotrizes novas, elas já vêm com tanques de inoculação, que aí dentro da cabine você já regula aí qual que vai ser a taxa de inoculação, quantos litros por tonelada, né? Ela já avisa, ela já tem a eficiência, a hora que ela para de colher, ela para de inocular para não ter gasto do inoculante. Então, assim, já tem sim máquinas fazendo esse tipo de trabalho. Beleza. Eu não consigo agora tirar essa perguntinha daí, porque eu tento clicar no xizinho e fica fazendo... Eu sou meio bocó para essas coisas, Rafael, mas aí, à medida que as lives vão passando, eu vou aprendendo. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Vai ficar a pergunta aí. Rafael, assim, eu queria te agradecer pela aula que eu também recebi. Essa live provavelmente vai ser uma que eu vou assistir antes de dar minha aula, né? Uma das aulas de silagem, com certeza, para poder ficar um pouco mais robusta as informações que eu passo para os meus alunos, né? A área de conservação não é minha especialização, eu trabalho mais com manejo, mas assim, eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi, de coração mesmo. Assim, para mim foi um aprendizado absurdo que eu tive aqui hoje, eu te agradeço muito, eu fico muito feliz de poder estar em contato com você também,
né, depois disso, e se for uma vantagem da pandemia, de eu estar conseguindo, né, pegar conhecimento de todos vocês e a gente poder trabalhar junto também no futuro. Então, eu deixo para você fazer as suas considerações finais. Aí a gente tem esses 4 minutinhos para você fazer as considerações. É joia, Janaína. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com você aí também. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito no Instagram. Eu acho que essa união, assim, eu acho que, né, essa pandemia aí, ela acabou unindo aí vários canais. Eu acho que levar conhecimento é uma coisa extremamente importante, dependente de quem seja. Eu acho que isso até é uma das coisas que, quando eu criei o Dr. Salles, esse era um dos objetivos, né? Poxa vida, eu estudei a vida inteira né, em colégios públicos, né? Faculdade do governo, né? Fiz mestrado e doutorado, né? Exatamente eu tive uma agência que fomentou a minha bolsa. Falei assim, poxa vida, por que eu não posso levar um pouco de informação, né, e contribuir um pouco mais? E aí foi a ideia de criar o Dr. Salles e, graças a Deus, ele vem crescendo bastante. Hoje também queria agradecer todo mundo, porque hoje eu cheguei em 11 mil seguidores lá no Instagram. Então, assim, obrigado às pessoas bacana. que têm acompanhado, assim, isso é bom, que motiva a gente a fazer. Motiva. Né? Eu tô doidinha para fazer meu cartazinho de 6 mil aqui, para agradecer. Ó, daqui a pouco a gente chega nos 6 mil também. Foi tudo muito rápido, né? Isso é muito bacana, essa troca de conhecimento. Não, sem dúvida, né? E até assim, queria aproveitar também a comentar que uma das coisas, assim, com essa ideia de Instagram, muita gente vai falar, Rafael, você não faz curso. E eu acabei lançando um curso essa semana, chama Silagem na Prática. Então, assim, queria convidar para quem tem interesse, assim, é um curso sobre processo de silagem, está bem focado no S do silo, né? Fala de inoculante, mas assim, a gente fala desde a colheita até a abertura do silo. Tem um módulo também de silagem de grão úmido. São mais de 10 horas de aula, assim, falando sobre silagem. E também lá eu disponibilizo alguns materiais ali para leitura e também algumas planilhas de campo que eu ao longo desses anos aí trabalhando, que eu desenvolvi. Então, assim, faço o convite aí. E mais uma vez eu te agradeço aí pelo convite. Estou assim, sempre à disposição. Quando quiser, a gente volta a falar de outro tema aí. Beleza, com certeza nós vamos voltar. Pessoal que acompanhou a gente aí, muitíssimo obrigada a todos vocês. Depois eu vou aprender a tirar essas perguntas aqui depois direitinho, tá? A quem a gente não respondeu, eu peço desculpas. Eu já deixo até para você também, Rafael, o convite de amanhã, às 20 horas, amanhã às 20, não às 19, às 20 horas, o professor Paulo Carvalho, lá da Federal do Rio Grande do Sul, vem falar para a gente sobre o rotatino, que para mim é um dos grandes nomes do manejo de pastagem no Brasil, quiçá no mundo, né? Eu tive a honra dele ter aceitado o convite para participar aqui comigo, então amanhã fica todo mundo convidado. Rafael, muitíssimo obrigada, de coração, tá certo? Valeu mesmo, muito obrigado pela aula que você deu aí para todo mundo. Imagina. Muitíssimo obrigado. Vai ficar salvo no IGTV, tá bom, pessoal? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.